Olá pessoal, testando, vamos ver se vocês vão entrando. Vamos lá. Alô? Olá, estão me ouvindo? Vê se vocês estão me ouvindo. Matheus, dá um joinha se você está me ouvindo, Matheus. Oi Vini, boa tarde, tudo bem? Ô, valeu Matheus. Vamos ver se o Hugo tá por aí pra gente começar. Vamos aguardando ele entrar. Legal, legal. Bom ver todo mundo entrando. Vamos só esperar o Hugo entrar, que eu já chamo ele e a gente já começa o nosso bate-papo aí, tá bom? Bom ver todo mundo entrando, bom ver todo mundo participando. Já já a gente começa, tá bom? Nós já estamos batendo 35 já, que legal. Fala, Matias, que saudade, meu irmão. Cuidado com o coronavírus aí na França, hein? Aqui no Brasil tá chegando forte. Mas não vai acontecer nada não. Vamos fazer corrente positiva aí para que acabe logo isso aí, né, Matias? Saudade, meu irmão. Vamos lá, o Hugo já está sendo chamado. Aí nós vamos para dentro. Aceita, Hugo. Cadê, Hugo? Você, Hugo? Responda, filho. O pessoal já está todo esperando, louco para te ver, Hugo. Vamos lá, de novo. Beth, ajuda ele aí, Beth. De novo. Agora tá indo. Ah, agora Ah, sim! não acredito, não acredito que você conseguiu entrar no live do Instagram, Hugo. E vai chover daqui a pouco aqui em São Paulo. Isso é maravilhoso. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. E vocês aí, como é que estão? Estamos Tudo lutando jóia. A contra. gente teve um probleminha ontem de internet, está muito congestionado.
E hoje demorou um pouquinho, mas agora tá tudo ok. Mas vamos Legal. lá, vamos bater um papinho com o pessoal aí. Já estamos aí batendo um número alto, já de 65, você vai bater 70 agora. Eu tenho certeza que nós vamos bater recorde hoje aí, tá bom? Primeiro, dar uma boa tarde aí para todos. É um prazer enorme estar falando em nome da Pelé Academia. Todos os nossos treinadores estão participando, membros de comissão técnica também estão online. E dizer que hoje nós temos a figura mais marcante de todo o projeto, que é o Hugo, né? O Hugo é o cara que, desde o começo de todo o processo de introdução do projeto, foi ele que tocou junto com a diretoria. E eu diria que se hoje existe a Pelé Academia junto com o Resende, nós temos que dar todo o mérito e toda a constatação àquilo que o Hugo vem realizando em conjunto com os funcionários e em conjunto com a diretoria, tá? Agradecer você, Hugo, de ter aceitado o convite, tá? Você é um cara muito ocupado, eu sei que você estava numa reunião até agora há pouco e está participando com a gente, vai ser um prazer enorme para a gente estar discutindo e todo mundo aprender bastante com você. Queria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua história, da sua formação, dos clubes que você trabalhou. Fica à vontade que o espaço é todo seu aí, tá bom, Hugo? Beleza, Sandro. Bom, primeiro, um prazer participar da live do Resende Futebol Clube, contar um pouquinho do projeto, contar um pouquinho do que a gente já vivenciou. Legal. Eu fui jogador profissional, comecei no Pelotas Futebol Clube, junto com o Mortosa, grande Mortozinha. Cheguei ao profissional e fui direto para o profissional, para o sub-20 do Inter naquela época. Morei em alojamentos, eu acho que isso conta, essa história, essa vivência da gente, conta muito, porque quando você vive no alojamento, quando você vivencia tudo que esses meninos têm hoje nos alojamentos, a gente pode até, às vezes, passar um pouquinho do que eram os alojamentos antigamente, o que era a alimentação dos alojamentos, e hoje o cuidado que a gente tem, onde você tem nutricionistas, onde você procura dar o melhor possível para esses atletas, a valorização que eles têm que dar, né? Então, eu joguei no Internacional, não cheguei a subir para o profissional, naquela época, 74, era o time forte do Internacional, bicampeão brasileiro. Depois rodei por alguns times, joguei aqui na Portuguesa de Esportes, Santo André, e parei muito cedo. Parei pelas dificuldades que a gente tinha naquela época, os sindicatos eram muito fracos, não tinham poder nenhum de forçar os clubes a pagarem a gente. Fui fazer uma faculdade, que era o meu desejo e a grande preocupação da família do meu pai, que sempre pediu para que eu realmente estudasse. E então eu tive essa preocupação, e vocês vão ver que toda essa preocupação, também minha, como também dos meus pais, da minha família, foram muito importantes, porque a gente acredita que o ex-jogador ele é muito importante no trabalho no futebol. Isso até foi um tema da última live tua com o Ricardo. Mas a gente acredita que esse profissional, apesar dele ter vivenciado muito tempo nos treinamentos e nos jogos, ele tem que fazer uma especialização, ele tem que fazer um estudo, ele tem que fazer uma capacitação para que ele possa acompanhar o desenvolvimento do futebol. Futebol, no meu tempo, os treinamentos eram completamente diferentes, e a gente vai, ao passar do tempo, dos clubes que a gente vai passando, sempre trabalhando com formação, e eu acredito, e eu trouxe o Sandro para a formação do Figueirense, depois eu trouxe o Sandro para o projeto, porque eu acredito que, principalmente, o profissional tem que passar por uma categoria de formação, ele tem que vivenciar isso para depois ir para um profissional, porque essa vivência ela nos dá muitos frutos para quando a gente está trabalhando com adultos. Então, isso é fundamental, tá? Eu aconselho não só os treinadores, mas preparadores físicos, gestores,
todo mundo, eu acho que tem que ter essa vivência na base, porque eu acredito que a formação ela é muito mais importante, você tem que ter muito mais fundamentos para que você possa, de repente, promover esses atletas, porque você sempre está trabalhando com sonhos, e os sonhos Legal. realmente são muito importantes para o desenvolvimento desses atletas. Hugo, vamos lá então. Você falou que você jogou futebol, parou de jogar, fez a faculdade de educação física. Depois você teve uma passagem interessante por um colégio de São Paulo e depois migrou para o futebol de base. Como é que foi essa transição? Que eu acho que é muito importante, porque muita gente sai do campo, vai para a faculdade de educação física e já quer ser treinador ou preparador físico direto para o campo e esquece da parte fundamental do processo de treino, que é a pedagogia do esporte. Isso em qualquer nível. Pode ser no nível iniciante até o altíssimo nível, você tem que saber o que você aplica de treino para poder receber de volta, né? Me conta um pouquinho, se você puder, dessa passagem sua da universidade, rapidamente aí, da escola que você participou e depois quando você migrou para os clubes que você trabalhou. Então, na escola particular foi uma vivência muito rica, né? Porque naquela época nós começamos a implementar, junto com o José Elias de Proença, esse é um cara que me ajudou muito, que me ensinou muito, que me ensina muito, tá? O José Elias estava montando no Colégio Magno de São Paulo aqui, os grupos de treinamento. E aí eu fui para o Colégio Magno justamente para participar da montagem das equipes de futsal. Então, assim, foi uma vivência muito rica, porque eu estava saindo de uma faculdade, tinha acabado de me formar, tinha acabado de parar de jogar, mas, ao mesmo tempo, eu tive que criar uma metodologia de trabalho para que eu pudesse, de repente, aplicar os treinos e aplicar tudo aquilo que eu tinha visto no futebol, tá? E eu trabalhei no futsal, nas escolas, mas eu me cobrava muito com relação aos treinos. Eu achava que eu não podia ser muito repetitivo, eu achava que eu tinha que trazer treinos atrativos para aqueles meninos, principalmente porque o nível social era muito alto. Então, assim, eu tinha que trazer coisas que, de repente, acrescentassem na vivência deles. Eles tinham uma questão social muito boa, mas uma vivência esportiva muito baixa. Então, assim, os campeonatos que a gente participava naquela época, nós tínhamos campeonatos com escolas municipais, estaduais. Então, essa vivência que eles tinham com esses outros meninos, ela era muito rica, porque é isso que a gente está tendo com os nossos meninos também. Lá no projeto, nós temos muitos meninos com uma vivência e uma minutagem muito baixa, mas são meninos com potencial alto. Então, o que a gente está fazendo? A gente está desenvolvendo para que eles possam, a partir de um certo momento, se desenvolverem e nos darem a resposta imediata. Mas todo esse processo aconteceu de uma forma muito natural. O Zé Roberto Guimarães trabalhava nessa escola, e a partir daí o Zé Roberto foi para a Rix Mills e me convidou para ser o diretor da base, e ele era o diretor do profissional. A Rix fez parceria com o Corinthians, depois fez parceria com o Cruzeiro. Foi onde eu consegui, depois do Corinthians, trabalhar com o Filipão e com o Mortosa no Cruzeiro. Depois retornei só para o Corinthians. Fiquei 10 anos e aí eu só trabalhei com futebol. Só trabalhei com formação, só trabalhei com a importância e a melhoria na qualidade dos treinos, que era uma coisa que a gente vivenciou muito. Eu me lembro que a primeira semana que eu fui ver uns treinos no Corinthians, eu levei o Zé para dar uma olhadinha, até brinquei com ele, eu digo, Zé, se fosse no Colégio Magno, esse treinador, que na época era um ex-atleta, mas eu não culpo ele, ele realmente não tinha conteúdo, não tinha vivência, ele não tinha capacidade para desenvolver treinos
uma faixa etária que era sub-15. Eu me lembro bem na época que eu levei o Zé para assistir esses treinos aí. Então, a nossa preocupação sempre foi com a qualidade dos treinos. Legal. Tá? Em Hugo, capacitar e fazer com que os treinadores dessem treinos realmente intensos e de muita boa qualidade. mas só para deixar contextualizado, o Zé Roberto que você fala é aquele Zé Roberto tricampeão olímpico, né? Ele que te levou para o Corinthians. E você saiu do colégio, você trabalhou no Corinthians e depois trabalhou no Cruzeiro. Quanto tempo você ficou no Corinthians, Hugo? No Corinthians eu fiquei 10 anos, tá? Na época do Corinthians a gente conquistou 2 Copas São Paulo, trabalhei com jogadores, o Everton, Fagner, Jô, Dentinho, Lulinha, Everton Ribeiro. No Corinthians, no Cruzeiro foi um tempo bem menor, a gente ficou lá praticamente 1 ano, mas naquela época também tivemos jogadores Luizão, Gomes, jogadores que chegaram a altíssimo nível. Então, assim, o Zé Roberto era o diretor do profissional e eu era o diretor da base. Então, certo. Nesse período, a gente trabalhou com esses grupos de atletas. E depois que a Rix foi embora, eu fui convidado pelo seu Lese Cury, que na época era quem comandava a base do Corinthians, a continuar. E eu comecei um tempo como supervisor e depois cheguei no cargo de gerente da base. Tá? No Cruzeiro, eu fui gerente da base pela Rix. No Corinthians eu fui gerente da base pela Rix e depois pelo próprio Corinthians. Depois, aí que foi migrando, Santos, Figueirense, Barueri, e graças a Deus hoje a gente está com esse projeto, tá? Que é o nosso projeto aí, Pelé Academia Resende Futebol Clube. Antes de a gente entrar no projeto, que nós temos muita coisa para falar sobre ele, e nós já foi aí 17 minutos de live, quer dizer que você tem no currículo aí um trabalho feito em 10 anos de Corinthians, que eu me lembro aqui na sua mão já passou uns 3 ou 4 jogadores de Copa do Mundo, Cruzeiro, já passou um que é o Luizão, Santos, possivelmente alguns também, e Figueirense não chegou nesse nível, mas revelou bastante jogador por lá. O que você vê de diferença nesses últimos 15, 20 anos que você passou entre essas grandes equipes para o trabalho feito de campo e para o trabalho que é feito hoje, antes de a gente entrar no trabalho de gestão? O que você acha? Eu acho assim que melhorou muito a qualidade dos treinadores de formação. Certo. Tá? Eu acho que pelos clubes, depois que eu passei, no Figueirense eu tive, e tu participou daquele grupo, nós tínhamos treinadores 15, 17, 20, de muito boa qualidade, Leandro, tu, o Alisson, o Márcio, que hoje é o treinador do profissional, né? Foram treinadores que tinham uma qualidade com uma preocupação muito grande no dia a dia, em qualificar os atletas. Então, e todos, praticamente todos, não foram atletas profissionais. Tá? E a gente fazia reuniões e eu sempre falava para eles, para vocês, que apesar de eu ter sido jogador profissional e ter vivido sempre no meio, nessa formação, a qualidade dos treinos, a preocupação em otimizar e melhorar e aperfeiçoar os jogadores é uma coisa que realmente iria nos trazer muitos frutos positivos. Quando a gente passou pelo Santos, eu tive treinadores de muito boa qualidade também, e a gente criou no Santos uma condição do Sandro Orlandelli, que também é um excelente profissional, que ele começou a atualizar os treinadores. Então a gente fazia reuniões teóricas e práticas para dar uma qualidade melhor, porque o Sandro viajava muito, na época ele estava também no Arsenal, e ele qualificou muitos treinadores, ele passou vivências muito importantes para esses treinadores, e a gente conseguiu, depois de praticamente 2 anos e meio no Santos, a gente com grupos reduzidos, onde a gente sempre trabalhou um número mais ou menos de 25 atletas por categoria, nós tivemos excelente sucesso, e aí saíram esses jogadores também,
Lucas Veríssimo, Robson Bambu, Zeca, Daniel Guedes, Neilton, Rodrigo, Thiago Maia, Caio Henrique. Então, é um orgulho para a gente, de repente, ver esses meninos em altíssimo nível. Essa é a maior compensação, o maior retorno que a gente tem de repente, você participar dessa formação e ver que esses meninos tiveram possibilidade. Também a gente sabe que o número de atletas que vão chegar nesse altíssimo nível é muito pequeno, tá? E a gente sabe disso. Tá, Hugo, o Fábio, o preparador de goleiro, está no Santos, falam que todo mundo até hoje fala muito bem do seu trabalho. E eu também queria mandar um abraço ao Wendel, cara. O Wendel que ficou muitos anos no Resende, mandou aí 2 perguntas, depois a gente tenta ver aqui agora, ou mandar inbox. Muito do que a gente está colhendo hoje tem boa parte do trabalho do Wendel e certamente nós somos gratos aí por tudo que o Wendel fez por nós, tá bom? Hugo, então, já que você disse que você trabalhou em times grandes, que conseguiu resultados bons e que a formação dos treinadores não era a mesma que tem hoje, mas mesmo assim vocês conseguiram resultados ótimos, né? Isso mostra que muitos caminhos podem levar ao êxito, não tem um caminho único, né? Ou você discorda um pouco do que eu estou dizendo? Não, muito pelo contrário. Acho que os caminhos são exatamente esses, né? A gente tem que trazer uma experiência de campo, inclusive a gente tem hoje o Marcel, que é um cara que parou de jogar faz praticamente 1 ano, ele está com a gente, é um jogador que acredito que futuramente ele também vai se especializar, mas ele nos traz muita colaboração pela sua experiência e pela vivência. Tá? Então, a gente acredita nisso, na capacitação, na experiência e na vivência dos profissionais que a gente vai criar grupos realmente de qualidade. Nós trouxemos agora 2 profissionais para o Sub-15 e para o Sub-17, que também não foram jogadores, alguns até participaram de base, mas não foram jogadores profissionais, que é o Jefter e o Ricardo, e o Adão. Tá? Então, assim, o Adão é um cara que nos ajuda muito, é um cara que praticamente está há muitos anos dentro também do projeto Resende. O Wendel e o Esquerda também foram pessoas importantes nessa formação do Resende. Tá? Mas a escolha desses profissionais justamente foi pela vivência que eles têm, tanto o Ricardo e o Jefter, como também pela capacitação de obterem cursos de Série A e estarem estudando, e até agora o Matheus, que veio para o grupo como preparador de goleiros, está sempre buscando mais informação, se capacitando nos cursos da CBF. É justamente isso que a gente quer para o grupo. Tá? A gente já fizemos várias reuniões, tu já passou toda, vamos falar um pouquinho depois da questão do Lyon, mas aquela vivência tua em Lyon enriquece muito e a gente também está trazendo essas trocas de informações, tanto minha e tua, quando nós fomos para Lyon, para os treinadores. E futuramente eles também vão ter essa vivência, porque eles vão estar dando um pulinho por lá, com certeza. Legal, Hugo. Feito isso, a apresentação, o pessoal te conhece um pouquinho mais agora, você é um cara bem de bastidor, então, às vezes os torcedores, o pessoal que segue o Resende não vai te conhecer tanto. Fala um pouquinho para o pessoal o que foi o CT, principalmente como está hoje, e nós também, a comissão técnica, está bem ansiosa em saber o que será o CT nos próximos passos aí. Bom, hoje nós tivemos um período muito grande aí para a liberação dos bombeiros. Graças a Deus faz 1 mês e pouco que nós tivemos a liberação. Nós temos hoje vagas para 64 atletas. Temos um auditório onde é muito utilizado para as preleções, para as reuniões com os jogadores, para as cobranças que a gente tem com os jogadores. Temos um refeitório, uma cozinha, que ainda pelo tempo de liberação, de aprovação dos bombeiros, ela está sendo equipada. Então, assim, nesse período que todos nós estamos em casa e até reforçando isso para os atletas, a gente tem passado tarefas para vocês diariamente, mas, por favor, realizem em casa, a gente precisa
ter vocês com saúde na Uhum, volta. uhum. Então, essas tarefas, por favor, realizem em casa. Temos 2 alas de alojamentos, uma para sub-20, onde são apartamentos para 2 atletas, com uma suíte e ar-condicionado, e apartamentos para 2 biliches para 4 atletas, alas distintas, sub-15 e sub-17, com 2 vestiários. Legal. Uma academia, inclusive o profissional fez a sua pré-temporada lá, Uhum. onde a gente já conta com alguns aparelhos, mas a gente vai estar equipando com certeza logo após desse período aí onde todos nós estamos esperando essa melhora do coronavírus. Certo. E campo, Hugo? Tem campo de futebol lá? Me fala. Temos 2 campos prontos já, futuramente vamos ter mais 3 campos e meio, sendo Certo. que um campo vai ser com grama sintética, esse meio campo vai ser para treinamento de goleiros, Certo. específico para treinamento de goleiros. Tá? Então, nesse campo de grama sintética, nós vamos fazer todas as avaliações, os aquecimentos, tá? Sempre a gente vai trazer esse trabalho mais pesado para os campos de grama sintética, para preservar os campos de grama natural. Vamos ter um mini estádio, onde futuramente a gente vai realizar os jogos do Campeonato Carioca nesse nosso mini estádio. Atualmente a gente está realizando os jogos do mini estádio, no estádio do Trabalhador, porque a construção desses outros campos e de um vestiário para as equipes de fora também, ele vai ser realizado agora após a parada. Então, hoje nós temos 64 vagas de alojamento, 2 campos e com a possibilidade num futuro próximo de crescer com mais 3 campos, vestiário e um desses campos sendo um mini estádio, perfeito? Perfeito. E tem a possibilidade de aumentar esse número de alojamentos ou ainda não? Futuramente nós teremos mais 64 vagas, tá? Então nós já temos 64, teremos mais 64, que serão totalizando 128 vagas. Essas 68 vagas nós vamos realizar muito intercâmbio, tá? Com atletas de fora. Nós já iríamos realizar através de um grande profissional, o Álvaro, está morando no Canadá, não sei se o Álvaro está nos assistindo, mas a gente já ia realizar agora para março esse intercâmbio, mas infelizmente com a não liberação dos bombeiros, se Deus quiser, para próximas férias dos canadenses, a gente já vai estar absorvendo Legal. e estar desenvolvendo um projeto com esses intercâmbios. Eu vou dar uma sugestão, pessoal da Pelé Academia, no Estádio Trabalhadores fazer 2 estátuas, tá? Uma do Marcel, por motivos óbvios, e uma do Adão. O Adão é uma figura única no projeto e na cidade de Resende, né, Hugo? E ele fez uma pergunta aqui super pertinente. E o projeto escola? Vai ter uma escola dentro do CT? Como é que vocês estão pensando nisso? Sim, futuramente nós já temos dentro do CT um local que será construído a escola. Primeiro a gente tem que criar todos os ambientes para que a gente possa trabalhar com qualidade com esses atletas e futuramente a gente já tem previsto no projeto a realização de uma escola. Hoje a gente já tem uma parceria com as escolas públicas de Resende, onde nós estamos matriculando os meninos sub-15, sub-17, alguns meninos do sub-20, o ano passado já concluíram o terceiro ano do ensino médio, tá? E nós estamos fazendo parceria com uma universidade de Resende, tá? Estácio, tá? Onde a gente pretende futuramente que alguns atletas também façam a faculdade. Tá? E a grande preocupação do Pelé com relação ao estudo, eu já vou elencar, a grande preocupação do Pelé quando nós elaboramos o projeto foi justamente com os não aprovados, porque ele sabe que todo atleta for
tiver uma projeção grande, for um profissional do futebol, ele vai estar com a vida praticamente meio caminho andado. Tá? Mas a grande maioria, ela não vai chegar nesse estágio. Certo. Então a gente pretende, com as empresas que forem, fizer convênios, forem patrocinadores, parceiros do clube, do projeto, a gente pretende trazer esses meninos para ou fazerem estágio nessas empresas, ou obrigatoriamente eles vão ter que fazer faculdade e futuramente eles serem os nossos profissionais, ou preparadores físicos, ou trabalhar na gestão do clube, ou seguir a vida deles como eles acham melhor também, né? Mas vão Exatamente. Mas vão estar preparados então, para algo. A gente né? tem essa preocupação também com esses meninos que não forem aprovados. E eu já até propus para o nosso goleiro que saiu do clube, futuramente, se ele não virar, ele vai voltar, ele vai ter que fazer faculdade e alguns atletas que já não estão mais no clube, a proposta é eles estudarem e futuramente virem trabalhar com a gente. Nós já temos o Serjão, né, que diz que jogou futebol, nunca vi, mas está com a gente. Vamos. Não, esse aí não conta. Tá bom, Hugo, então, legal. Já deu para entender para o pessoal que a preocupação é informar jogadores de muita qualidade, dar uma estrutura única para que eles possam se alimentar, descansar, se preparar bem, ter saúde, porque tem uma condição médica instalada, ter campos bons de treino. E para a grande maioria que não tem condição, vai ser oferecido estudos também para que você, a partir do momento que você retira a criança da casa dele com 14, 15, 16 anos e com 19, você vai virar para os pais e fala assim, ele não vai dar certo aqui, mas ele é formado pelo menos no segundo grau e ele pode fazer parte do Resende, do Pelé Academia ou de qualquer outra coisa que ele queira na vida. Isso está claro. Esse projeto realmente nos deixa muito felizes. Exatamente por isso. Agora vamos entrar um pouquinho no futebol, tá? Vamos entrar um pouquinho no futebol, já que o tempo é muito curto aqui, a gente tem que otimizar. O Fábio, preparador de goleiro do Santos, fez uma pergunta há uns 10 minutos atrás, como que é feito o processo de seleção dos profissionais que trabalham no Resende? Tanto fisioterapeuta, preparador físico, treinadores, preparador de goleiro. Bom, como que você faz isso, Hugo? Dá uma sintetizada para nós aí. Todos os profissionais que a gente fez esse processo seletivo, primeiro eles enviaram um currículo, num segundo momento, onde nós tivemos uma entrevista presencial com todos, inclusive eu me desloquei para São Paulo para facilitar a conversa com o Ricardo, com o Thales, que era de Nova Iguaçu, com o Jefferson, que era o Jeffter, que era de Nova Iguaçu, ele se deslocou até Resende, que é próximo, mas os outros profissionais, também nós viemos a São Paulo, e eles vieram, foram vários, eu não vou citar os nomes, porque alguns estavam em outros clubes, então, por ética, a gente não vai falar os nomes, mas foram profissionais que mandaram os currículos, onde a gente fez uma seleção daqueles que a gente achou que tinham perfil pelo clube, e numa conversa que nós tivemos presencial, a gente foi procurando trazer profissionais que realmente entendessem que eles acreditavam e iam desenvolver todos os aspectos metodológicos do projeto. Então a gente tem essa preocupação, porque não adianta o cara ser muito bom profissional e de repente ele queira desenvolver os conteúdos que ele desenvolveu em outros clubes. Então, assim, no nosso projeto, a gente vai falando algumas questões dos treinadores, eu consegui, pela primeira vez, fazer com que os treinadores participem de todas as categorias. Então, o Sub-15 e o Sub-17, eles participam dos treinos do Sub-20 pela manhã e à tarde inverte. O Sandro e o Marcel participam dos treinos do 15 e do 17. Isso é muito importante. Nos clubes grandes, a gente não consegue isso. Não consegue porque, geralmente,
a dificuldade justamente é essa. Os treinadores eles vão para o clube grande sempre com uma preocupação em querer subir para a categoria de cima o mais rápido possível. E às vezes eles atropelam até eticamente esses processos. Deixa eu dar um parênteses, Eu não Hugo. quero isso. Deixa eu dar um Eu não parênteses. quero isso. Em cima do que você está dizendo, teve uma pergunta no início, eu não me lembro quem foi. Se eu lembrasse, eu falaria. Bom, enfim, qual que é a importância que você vê do resultado da vitória no próximo jogo, dentro do processo de contratação do profissional e de continuidade dele na Pelé Academia? Bom, a gente vai emendando alguns fatores que a gente sim. quer mostrar e a gente vai desenvolvendo. Primeiro que a minha preocupação é o desenvolvimento do atleta. Esse projeto é um trabalho a longo prazo. Nós não temos troca de diretoria, de presidente. Então, o grupo que está hoje aqui vai permanecer por muitos anos. Eles falam até que o projeto é para 50 anos. Eu falo que acho que é muito pouco tempo para mim, principalmente. Acho que 50 anos não dá para mim. Eu falei que tem que prorrogar um pouquinho mais. Para o seu Eu neto, sou muito no jovem caso, né? ainda. Oi? Para o seu neto, 50 anos é pouco. Tá bom. Enfim, vamos lá. Pode ser. Mas a minha preocupação é dar estabilidade, dar condição de trabalho para esses treinadores. Tá? Nós tivemos até uma situação um pouco diferente. Tinha um treinador que tinha sido selecionado e aí ele recebeu um convite para ir para um clube profissional em outro estado. Ele me ligou, me mostrando que ele tinha aceitado essa questão do clube profissional. Digo, pô, cara, você tem que ir, tal, tal. E, infelizmente, ele estava numa excelente campanha e, infelizmente, o clube o dispensou. E ele me perguntou se ainda tinha chance. Eu digo, infelizmente, as pessoas que vieram para esse projeto, elas foram escolhidas a dedo. Então, assim, lógico que eu tenho absoluta certeza que um dia tu vai sair para um clube grande, que o Jeffter vai sair para um clube grande, que o Ricardo vai sair, que o Adão vai sair, mas isso vai ser um processo natural, isso vai ser um orgulho para a gente, tá? Porque a gente quer justamente ter profissionais de qualidade e a gente não acha de forma nenhuma isso negativo. A gente quer formar treinadores, nós queremos ter estagiários que comecem no sub-12 com o Adão, que o Adão vá subindo escadinha por escada, que o Ricardo vá subindo, que o Jeffter vai subindo, que você vai subindo. Então, o projeto visa formar treinadores para o profissional, o projeto visa formar não só treinadores, mas preparadores, fisioterapeutas, criar comissões técnicas para que elas sejam o futuro profissional do clube. Isso a curto prazo. Tá? Esse grupo de investidores que está com a gente são pessoas muito novas, são pessoas muito sérias. A preocupação deles não é com o resultado. Nós queremos qualidade. Eu cobro dos treinadores qualidade nos treinos, intensidade nos treinos, desenvolvimento dos atletas, otimização desses atletas. Porque no jogo, tá, eu sempre falo, eu jamais vou interferir. Eu aprendi uma coisa com o Zé Roberto Guimarães, ele falava assim, Hugo, o feeling do treinador, você nunca queira sobrepor a tua ideia em cima da dele. Porque às vezes a intuição dele, você nunca vai entender. E isso foi uma coisa que marcou muito. Então, assim, lógico, no intervalo a gente participa das conversas junto com o auxiliar, com o Marcel, mas a gente tem outra visão lá de cima. E às vezes a gente põe a nossa opinião, mas é no sentido de colaboração, no sentido de uma outra visão. Sempre a decisão será dos treinadores. Mas é importante, às vezes, a gente mostrar, pô, eu estou vendo o desenvolvimento desse menino aí, muito bom, os treinos deles estão sendo muito positivos, você não acha que ele pode ter uma oportunidade e tal. Isso eu acho que não é interferir no trabalho dos treinadores. Eu acredito que seja um trabalho colaborativo. Até porque, Hugo, realmente acrescenta alguma coisa. Até porque o Ricardo está online, o Marcel, o Adão, o Vini, todo mundo. Você participa dos treinos, né, cara? Não é um diretor que fica dentro da sala
que não sabe nem o nome dos atletas direito e só envia relatório. De jeito nenhum, você está do lado do campo todos os dias, cara. Então, às vezes o treinador, o auxiliar na beira do campo não consegue ver algo e você lá de cima, com toda a vivência que você tem, e se a gente não absorver essa sua vivência, nós somos burros, né? Nós temos que entender que você também entende do jogo, vê os atletas, sabe do que é melhor para o projeto e nossa perspicácia é saber utilizar isso em prol do coletivo, não tem a menor dúvida. Legal, Hugo. Nosso tempo é curto, então nós combinamos em falar um pouquinho da parceria com o Lyon. Nós temos 20 minutos e também nós temos que falar um pouquinho do projeto, da metodologia que você criou. Me fala um pouquinho do que é essa parceria de fato com o Lyon. Eu conheci muito do treino lá, mas a parte diretiva, a parte... eu conheço pouco, e imagina o pessoal que está ouvindo. Você não quer dar uma pincelada de forma sintética aí para a gente saber? Então, nós tivemos, os investidores, eles foram em vários clubes na Europa para conhecer tanto a questão dos CTs, como também metodologia de trabalho desses clubes de formação, e depois dessa filtragem toda apareceu o Lyon. Certo. E o Lyon foi escolhido pela gente, e a gente também escolheu o Lyon, tá? Por ser o terceiro maior clube formador. Tá? O Lyon ele não é um clube comprador. O Lyon forma os seus jogadores e coloca os jogadores para jogarem. É um clube vendedor de jogadores de formação. Por isso o nosso interesse, por isso que a gente acredita muito no nosso projeto. E tu participou muito da metodologia, tá? Principalmente na área técnica. A gente ficou praticamente um ano escrevendo essa formação. Tá? Então, assim, eu fiquei muito contente com a tua ida para Lyon, porque tu sabe todos os pontos e vírgulas dessa metodologia e tu vivenciou o que eles desenvolvem lá. Lógico que às vezes os conteúdos dos treinadores são diferentes. A gente jamais vai, de repente, criar protocolos de treinos para os treinadores. Não, a metodologia, todo mundo sabe o plano de jogo que a gente quer desenvolver. A gente quer desenvolver, e a gente considera o início do projeto, nós e Lyon, tá? Pelas conversas que eu fiquei 15 dias em Lyon, eles acreditam que essa parceria também, por 25 anos que a gente tem, 50 anos, muito bem lembrado, mas é um longo tempo, essa parceria ela visa justamente a gente criar jogadores com o mesmo perfil, com a mesma disciplina, com os mesmos conteúdos, tá? Com os mesmos princípios que são desenvolvidos nos treinos, para que o menino, quando saia daqui, possa chegar lá e realmente não sentir essa transformação, essa mudança de treinos. E eu fiquei muito contente e fiquei até muito orgulhoso que nessa ida do Douglas, do Igor e do Valtinho, eu conversava muito com eles separadamente, às vezes contigo, mas eu procurava absorver o que eles achavam dos treinos, das qualidades dos treinos que eles tinham lá, se eles tinham dificuldade de entendimento dos treinos. E muito pelo contrário, tá? Às vezes eles até falavam, hoje o treino foi um pouquinho mais fraco, foi um pouquinho mais leve, não foi tanto intenso como a gente está acostumado a ter. Então, assim, e a gente procurava mais ou menos detalhar, mas que tipo de treino foi? Não, hoje nós fizemos aquele treino reduzido, onde a característica era essa, o Sandro fazia muito isso, tal. Então, assim, isso nos deixa muito orgulhoso, porque o que a gente está desenvolvendo muito aqui, e muito pela conversa do Jeff, a nossa metodologia foi traduzida para o francês e foi para Lyon. Então, quando o Jeff veio nos conhecer na primeira vez dele, em agosto, ele já tinha lido a metodologia e ele
concordou praticamente com 95% do que a gente tinha escrito e estava muito próximo ao que eles desenvolvem lá. Então, realmente, a gente vê que o perfil dos dois clubes, a preocupação dos dois clubes, tanto o Lyon como o Resende, é formar jogadores de qualidade. Hugo, deixa eu te falar uma coisa, emendando a pergunta que o Jeffter fez há um tempo atrás, agora o Ricardo acabou de fazer, os dois treinadores. Quando a gente foi eliminado da Copa São Paulo, um diretor de alto escalão aqui da Pelé Academia me deu um abraço, falou que estava muito orgulhoso com o resultado, a gente tinha acabado de perder um jogo, que a gente tinha buscado o resultado, enfim, no final tomamos um gol, e ele falou: Sandro, fica tranquilo que o projeto está só sendo instalado. Eu falei: eu sei, em março entra, né? Ele falou: não, o projeto vai estar começando quando a categoria 2005, que é segundo ano de juvenil infantil, chegar no profissional. Enquanto 2005, os meninos 2005 não chegarem no profissional, o projeto não vai estar instalado. O projeto vai estar se instalando. Fica tranquilo que nós temos muito pela frente. Cara, isso me deixou de um jeito, cara, que sempre me chamam após as derrotas para me demitir, né? E dessa vez não. Dessa vez me chamaram para falar: calma, não está nem começando. Já vou emendar a pergunta que eles fizeram, que é o seguinte: o perfil de formação que você quer dos atletas da Pelé Academia tem a ver com o perfil de atletas que o Lyon tem? Como é que é essa organização? Porque você é nosso elo de ligação com o Lyon. E quando você fala Jeff é você lá do Lyon, né? O que toca o trabalho. O que você espera, o que a Pelé Academia espera da formação dos atletas perante ao Lyon? Só que para que fique claro aí para todos nós. Então, só para buscar um pouquinho dessa questão da Copa São Paulo. Nós fizemos essa Copa São Paulo, tá? E foi mérito da comissão técnica antiga, que conseguiu um 5º lugar, tá? E aí nos possibilitou jogar essa Copa São Paulo, mas a nossa preocupação com o resultado era zero. Nós não tínhamos nenhuma preocupação com o resultado, nem numa possível classificação para a segunda fase. Por quê? Nós tínhamos um grupo que jogou o Campeonato Carioca, praticamente 85% era o último ano, 9-9, e foram atletas que subiram para o profissional, estão no profissional hoje em dia. E aí a gente começou um grupo novo, resgatando 3 jogadores que estavam no Sub-20 e acoplando os jogadores que vinham de projetos e tinham uma minutagem muito baixa, mas que foram ter essa vivência de Copa São Paulo. Então a gente não tem nenhuma preocupação com relação ao resultado. Eu insisto em dizer, esse é um projeto diferenciado nisso. Nós jamais vamos demitir um treinador por não ganhar. Tá? Eu vou demitir um treinador se o desenvolvimento dele nos treinos, no dia a dia, não corresponderem à nossa metodologia, aos desenvolvimentos dos conceitos e nos processos que a gente quer que realmente cheguem igual ao do Lyon. Por isso que a gente tem que trazer cada vez mais ao trabalho, e a gente assistiu do Sub-8 até o Sub-19 lá, também assisti os treinos do time B, que são jogadores que estão no profissional, que jogam no profissional, e às vezes eles descem para jogar no time B. Participei até de reuniões da comissão técnica com o time B. Eles nos colocaram, o Jeff nos colocou numa condição assim muito especial, porque jamais eu, como membro de fora, tá, eu me considerei como membro do Lyon. Hoje eu me considero como um funcionário, um componente da formação do Lyon. E vocês também devem se comportar ou aceitar ou entender dessa forma, porque a gente tem o mesmo trabalho, a gente tem uma mesma metodologia, a gente tem os mesmos conceitos, a gente quer desenvolver, a gente que eu falo é nós e Lyon, conceitos de disciplina, de caráter, voltado
voltando à questão até da escolha dos treinadores, e até falando para o Fabinho, com relação a isso, Fabinho, a questão foi técnica, a questão foi pessoal e também de caráter. Nós tivemos treinadores que foram muito conceituados pela parte técnica, mas deixaram muito a desejar na parte pessoal. Então, eles já foram descartados de cara. Você, Fabinho, era um profissional que teria maior orgulho trazendo para o projeto. Tá? Então, assim, são pessoas com esse perfil. Sandro, Jefter, Ricardo, Adão, Vinícius, Vini, são pessoas que estão no nosso dia a dia, fora as comissões técnicas, tá? que são muitas pessoas para a gente citar, mas são pessoas do bem. Esse é um projeto do bem, e a gente quer pessoas do bem trabalhando nele. Por isso que é um projeto a longo prazo. E você a gente não tem preocupação muito nenhuma em, de repente, tirar treinador por falta de resultado. Hugo, e você acredita que para nós servirmos ao Lyon, em termos de infraestrutura, não de infraestrutura, de qualidade de atleta, o perfil do nosso atleta vai ser o perfil do atleta que o Lyon desenvolve também? Como que você pensa nisso? Sim, Sandro, eu acredito assim, nós estamos numa fase muito inicial do projeto, justamente ao 05, o nosso início. Mas lógico, nós temos 03, 04 e o 01, 02, 00. Então, assim, eu sou muito franco, eu sou muito transparente com os atletas. Eu não engano ninguém, eu não engano nem comissão técnica, nem atletas. Eu falo para eles, eu digo, se apliquem no máximo nos treinos diários, no dia a dia. Vocês têm que melhorar. Tá? A otimização é um processo que ela tem que fazer parte de todo o processo. Tá? Tem muita coisa aqui que a gente teria que falar hoje, mas não vai dar tempo. Mas, por exemplo, a questão da otimização. Eu sempre sou muito a favor, e a gente discute muito, a questão do analítico, desenvolvimento dos treinos analíticos, lógico, num contexto geral. Mas o exemplo que eu quero dar, e que eu dei para os sócios, e uma coisa que eu até comentei com o Lyon, que eles não tiveram uma preocupação muito específica, é a ambilateralidade, você trabalhar direito. E a gente tem essa preocupação, tu tem essa preocupação. Muito. Já estou vendo que o Jefter e o Ricardo também estão comprando essa ideia, e tem que comprar mesmo. E o maior resultado positivo foi ver o João, e eu passei o gol que o João fez no jogo contra o Bangu. Era um menino que tinha uma dificuldade muito grande com o pé esquerdo, e com os trabalhos que ele vem realizando desde o ano passado a esse ano, ele entrou na área, ele só tinha uma forma de finalizar, que era com o pé esquerdo, para ele conseguir ter a proteção da bola e não ser travado, e ele finalizou e fez o gol. Então, isso mostra, tá? Eu acho que muitos meninos estão assistindo a gente na live aqui. Hoje, o Jefter, e foi um trabalhinho que eles passaram justamente para eles desenvolverem em casa, um trabalhinho, e a gente vai trabalhar muito com bolinha de meia, com bolinha de borracha, com bolinha de tênis, com bolinha número 8, número 10, para justamente desenvolver esses aspectos aí. Então, quando você vê um resultado desse num jogo, porque uma coisa é você aplicar nos treinos, o jogo já se torna uma situação assim, muito diferente, pela questão emocional, mas o menino, ele teve uma percepção que ele tinha que finalizar com o pé esquerdo para ter êxito. E foi muito positivo essa tomada de decisão. E não foi uma finalização qualquer, né? Ele fez um chute bonito, cruzado, de fora da área, bem no canto, né? Então, eu acho que tem que ser louvável. O João é um primeiro ano, né? O João é um primeiro ano de sub-20, então isso também deve ser louvável, né? É um jogador que tem ainda pelo menos mais 3 anos de projeto dentro da categoria de base. Hugo, nós iríamos falar muito do projeto, mas não tem mais tempo. Nós temos 4 minutos aí, mais a possibilidade de despedida.
O jogador que não der certo no Lyon, a ideia é continuar com ele no Resende para chegar na categoria profissional? Ou como é que vocês pensam em relação a isso? Ele vai ter um processo de continuidade dentro do clube? Está chegando perguntas aí sobre isso. Gente, o processo sempre vai ser seletivo. Tá? O que a gente quer é incentivar ao máximo os estudos para esses meninos. Tá? Eu vou dar um exemplo claro disso. O Natan era um excelente goleiro que nós tínhamos. Tá? Ele foi com o pai pedir liberação, porque o Natan, pela estatura, ia ser difícil promovê-lo para o profissional. Então, o Natan foi jogar no outro time, mas pelo perfil do atleta e pela ética que o pai teve em ir lá com a gente, pedir a liberação do menino, eu me comprometi com o pai de falar assim, o dia que o Natan quiser parar de jogar futebol, ele vai estudar e ele vai vir trabalhar aqui no projeto, porque ele está no clube há muitos anos. Então ele vai ter essa possibilidade ou de trabalhar ou no campo ou na questão de gestão. Oi. E esportivamente, Hugo, isso já ficou claro na parte da escola, mas esportivamente, o projeto também abrange a continuidade no clube? Como é que funciona? Sim, o projeto, sim, ele é seletivo, tá? Ele é seletivo, principalmente para os atletas alojados, tá? A gente sempre faz um comparativo se o menino é alojado ou da cidade. Se é alojado e a gente está avaliando, essas trocas acontecem, é um processo normal do futebol. O menino, quando não dá certo no Resende, não é que ele tem que encerrar. Eu sempre converso com eles. Quando a gente aprova um atleta, é muito prazeroso. Quando a gente tem que, infelizmente, liberá-lo, é muito ruim para a gente e para o atleta. Mas faz parte do futebol. Porque senão a gente vai estar, de repente, com 500 atletas dentro do grupo e não pode. Nós temos um grupo reduzido. Tá? Então, assim... a questão da seleção, a questão da avaliação, ela é seletiva, principalmente para os alojados. Então, os meninos vêm, alojam, avaliam. Se esses alojados estiverem num plano abaixo, nós vamos fazer a troca. Se os alojados estiverem num plano acima, eles continuam no grupo. Lógico que os da cidade, eles não têm essa questão do alojamento. Então, eles têm uma condição um pouco mais tranquila. Lógico que o desenvolvimento deles tem que estar de acordo com aquilo que a gente requisita para que eles possam permanecer dentro do grupo. É um processo seletivo. Eles vão nos bloquear, porque o Instagram só nos dá 1 hora. Então, deixa eu só dar um recadinho aqui, gente. Semana que vem a gente vai falar sobre categoria sub-15 e 17. Os 2 treinadores do 15 e 17 vão falar durante 1 hora para vocês sobre metodologia, sobre todas as questões que vocês queiram. Então, se preparem para isso. A rede social vai estar soltando qual dia vai ser exatamente. E se preparem para essa nova possibilidade. Hugo, fica à vontade de despedir. Nós temos pouco tempo, senão o Instagram bloqueia. Queria falar que foi um prazer enorme. Depois a gente vai tentar responder um a um aí na medida do possível e não pudemos ler as perguntas de todos. Fica à vontade, Hugo. Legal. Queria agradecer a todos que assistiram. Tá? Foi um grande prazer. Reforçar todos para ficarem em casa, principalmente os atletas. Esses exercícios não são feitos na rua. Fiquem em casa, por favor, que a gente quer que vocês voltem com muita saúde. Tá? Muito obrigado a todos, muito obrigado ao Sandro pela mais uma live que a gente desenvolveu. Semana que vem a gente está de volta com os outros 2 senadores. Grande abraço. Pessoal, tudo de bom. Obrigado pela academia, pela oportunidade e até semana que vem. Grande abraço para todos aí.